Já estamos de volta com seu estilo de vida, hoje conversando sobre tudo sobre a cidade de Belém do Pará. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a linguagem dessa cidade. Algumas palavras são super diferentes e às vezes quando você conversa com um paraense, você nem entende muito do que ele está falando se a frase for toda paraense, digamos assim. Para isso nós convidamos o linguista Narciso. Bom dia. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos que estão assistindo o Amazonsat. Então, para a gente começar a entender essas diferenças de um lugar para o outro, são fatores históricos, culturais, como que acontece, a partir do que acontece esse tipo de diferenciação? Olha, na verdade, esse tipo de diferenciação ele acontece em todo o Brasil, que a gente chama de regionalismos, né? Inclusive, é uniforme que todos concordem que não são só os nortistas ou os nordestinos ou os sulistas que têm particularidades, né? Se a gente for para outro país, como os Estados Unidos também, há diferenças entre o linguajar do norte ou do sul. Então, aqui no nosso país em específico, no sul, por exemplo, existem algumas palavras como batida, que para nós pode ser algum tipo de batida feita no liquidificador, para eles é uma colisão entre veículos, né? E aí no Pará não é diferente, inclusive muito do linguajar do que existe no Pará, a gente também encontra aqui em Manaus. Então, na verdade, um regionalismo que permeia todo o norte do país. Em relação, a gente estava conversando aqui um pouco sobre o acordo ortográfico, né? O novo acordo ortográfico. E aí, eu lembro que na época do ensino médio, quando a gente recebeu a notícia de que teria que aprender mais uma vez como escrever as coisas, né? E algumas pessoas até chegaram a dizer que a gente estava sendo alfabetizado novamente. As pessoas utilizaram a desculpa, digamos assim, de que isso estava servindo para unificar. Então, de que as línguas seriam mais próximas uma à outra, digamos assim. Então, por exemplo, eu que sou do Rio de Janeiro, conseguiria conversar com uma pessoa de Manaus um pouco mais simples, um pouco mais fácil, ou até uma pessoa que é de Portugal, conseguiria conversar com brasileiros de uma forma mais simples, justamente por causa desse acordo. Isso é verdade? Realmente é esse o motivo ou não? Olha, na minha opinião, ao meu ver, vai um pouco além disso, porque, na verdade, o que acontece? Quando houve a colonização portuguesa aqui no Brasil, a questão da língua, do idioma de Portugal, ela desenvolveu por uma vertente. O português que era falado no Brasil se desenvolveu para outro. Tanto é que existem palavras como cavanhaque, que se você falar em Portugal, eles não vão entender o que você está falando, que é aquela barbicha. Eles vão entender se você falar barbicha, porque eles desenvolveram para uma outra vertente. Na minha opinião, o que acontece com essas reformas ortográficas, a intenção, com certeza, é tentar fazer com que haja mais fluidez na hora de falar. Só que, em contrapartida, você acaba premiando as pessoas que, por uma razão ou por outra, acabam não tendo uma atenção devida para a sua língua materna, que no caso nosso é o português daqui do Brasil, e com isso você acaba fazendo com que as pessoas que já aprenderam isso tenham que retroceder e retroagir. Ou seja, na minha opinião, daqui a um tempo, a gente vai acabar voltando a se comunicar por figuras, como a gente já faz bastante pelo WhatsApp. Em relação à construção dessas palavras, como que isso acontece? Por exemplo, eu lembro que quando a gente conversa sobre picolé, né? Em alguns lugares tem muitos nomes diferentes. Então aqui no norte geralmente é din-din, no Rio de Janeiro normalmente é sacolé, em outros lugares é chup-chup. Como que a construção dessas palavras acontece ou como as pessoas conseguem chegar ao resultado diferente, né? De uma para outra? O que acontece é o seguinte, para a gente falar de linguística, a gente precisa entender primeiro o que é linguagem, o que é fala. A linguagem ela é toda a manifestação que existe da comunicação humana. Qualquer ato de você comunicar, seja por fala, verbal, não verbal, gesticular, por figuras, qualquer ato desse é uma linguagem. Tanto é que a gente tem como exemplo a linguagem brasileira de sinais. Por outro lado, a gente tem a fala. O que é a fala? A fala é o modo como eu me expresso para você. É o jeito como eu me comunico para você. É a forma como eu falo para você. E aí, dentro da fala, nós temos o idioma. E o idioma é justamente a convenção de fala de um determinado povo. O que acontece dentro do regionalismo? O regionalismo ele vai atacar na questão geográfica do lugar. O que é isso? Você vai adequar de acordo com o que as pessoas daquele lugar falam. Ou seja, uma batida, no caso, como eu dei um exemplo anterior, uma batida para nós aqui pode inclusive ser uma blitz.
Para eles do sul já é uma colisão entre veículos e para muitas pessoas é uma salada de frutas. Então, dependendo do lugar, o termo, como ele é empregado, depende muito da convenção que as pessoas daquele lugar fazem para aquela palavra. Então, é por isso que, de acordo com o lugar do Brasil, com a região, eu diria, você é até mais generalista, de acordo com a região do mundo, a expressão para você denotar algum objeto ou alguma situação, ela é diferenciada. Em relação a essa questão do regionalismo, quando eu chego em um lugar diferente, em relação à linguagem, né? Eu preciso me adaptar a essa linguagem. Será que essa adaptação é muito difícil? Como que a gente consegue entender aquele tipo de linguagem? Por exemplo, nós pegamos alguns exemplos aqui que seriam expressões paraenses, né? E aí tem um que diz capa ao gato, significa vá embora, saia daqui. Então, a partir disso, seria obrigação da pessoa que chega se adaptar a esse regionalismo? Não, até porque se você... Eu acho que a melhor forma de você entender algo é você perguntar. A gente pode usufruir, inclusive, de um direito que todos nós brasileiros temos, que é do nosso idioma. Então, se você está falando com alguém e você não entendeu aquela expressão, é um ruído de comunicação, que normalmente a gente fala, acho que o atalho que existe é você dizer, não entendi, o que isso quer dizer aqui nessa região? Então, assim, no caso de capar o gato, a gente poderia ir para a Academia Brasileira de Letras e dizer que, eu estou destesticulando o felino. Então você ia dizer, mas o que é isso? É capar o gato, mas o que é capar o gato? É ir embora. Então, eu acho que o atalho principal para você que chega num lugar e não entende uma expressão é você perguntar o que isso significa aqui nessa região, numa linguagem mais simples. Nós podemos dizer que a linguagem do norte é um mix? Na verdade, cada região do país ela apresenta uma particularidade. Inclusive, no Nordeste, a gente tem a demarcação pelo sotaque através da ritmação, né? O nordestino fala daquele jeito, marca muito T, marca muito O. Já para o Sudeste, a gente percebe uma variação muito grande. Existe a nasalação do falar. Eu vou embora, e aí não sei o que, papapá, já vem aquele lance. Já o mineiro não, o mineiro ele já engole algumas palavras, porque naquela região de Minas Gerais, historicamente falando, existia a questão de ter as inconfidências, a questão das revoltas, então eles tinham às vezes que falar muito rápido, para evitar que alguma autoridade pegasse aquele bafafá. Então eles falavam muito rápido, e nessa hora de você falar muito rápido, é normal que você engula uma letra, que você engula uma sílaba. Tanto é que daí que vem o C de hoje, você sabe disso, né? O C, na verdade... E já foi voz de C? Na verdade, o C, ele começou como vossa mercendade. É muito antes disso, é vossa mercendade, aí de lá ele veio para vossa mercê, aí na época dos escravos ele passou a voz missê, que era mais, e aí você, cê, e daqui a um tempo tem só o circunflexo no meio dessa história. Então, em Minas Gerais, eles já falam andando, correndo, não falam correndo, não falam primeiro, não falam caixa, janeiro, não, falam primeiro, janeiro, caixa, terceiro, procê, uma modinha, sente mais um bocadinho, não um bocadinho. Então, de acordo com a região do país, é que a gente vai perceber, de acordo com a ritmação, da forma como se fala, as diferenciações. Em relação à nossa região, a cultura indígena está muito presente em relação à linguagem também? Já esteve mais. Já esteve mais. Eu diria até que, em alguns momentos, eu acho que poucas oportunidades a gente percebe isso, mas... em manifestações folclóricas a gente percebe um pouco disso. Não vou falar de nenhuma festa específica, até porque não merece destaque, mas em manifestações folclóricas de uma forma geral, elas geralmente fazem com que o linguajar, a questão étnica da língua, ela acabe sendo muito mais premiada nesse sentido. Mas no quesito de você, no dia a dia, ter vocábulos que sejam incorporados à etnicidade do povo nortista, eu acho que já teve mais. Eu vou te perguntar, vou te dizer qual é a expressão e vou te perguntar se você sabe. Vamos fazer uma brincadeira, né? E Bora vou lá. te perguntar se você sabe o significado. Vamos lá. Na questão, na linguagem do Pará, né? Vamos lá. Capa ao gato, a gente já disse que vai embora, saia daqui, dá teus pulos. Rapaz, dar teus pulos é que ele te vira, né? Te vira, dá um jeito. Certa resposta. Dando pensamento.
dando pensamento, essa eu não faço a mínima ideia. Mal-estar causado por estômago vazio ou fome. Então é bem diferente mesmo, né? Dando pensamento. É dando passamento, né? Passamento. O passamento é aquele. Tá dando passamento aqui, eu já tô passando mal aqui. Passamento, então desculpa, gente. Quem errou fui eu, dando passamento. Significa que a sua resposta foi certa mais uma vez. Bem não, os paraenses utilizam muito esse termo também. Bem não. Bem não, essa realmente você me pegou. Interjeição que indica surpresa. Então quando tá surpreso com alguma coisa, bem não. Seria mais ou menos o jura, né? É aquele, na verdade, é até o só que não, que hoje que a galera usa também, né? Nas redes sociais, mas não é. principalmente. Bora logo. Bora logo, vamos embora. Se apresse. Se apresse, Esse foi embora. fácil, né? Dar na peça. Dar na peça, essa realmente eu ia ter que perguntar. Gente, esse significa manter relação sexual. Muito diferente mesmo, né? Dar na peça, Dar na essa eu não peça. usaria. Deu bug. Deu bug, na verdade, é uma expressão que é até um vocábulo da galera de informática, quando dá erro, algum tipo Deu de defeito. erro. Então, Deu e defeito. deu prego. Deu prego quando deu defeito, Quebrou. no carro, né? Quebrou. Você acredita que a gente, com o tempo, vai perdendo as características de cada região? O Pará, por exemplo, que vai perdendo, as gerações vão chegando e vão se informando mais, e vão aprendendo novas coisas e vão esquecendo um pouco dessa cultura e essa regionalidade, essa linguagem vai mudando de acordo com esse tempo? Não, eu acredito que a língua, ela é algo que se desenvolve com o tempo. Ela é algo que vai buscando o aprimoramento. Eu acredito que as reformas ortográficas, elas poderiam tendenciar realmente para uma melhoria na comunicatividade do ser humano. Infelizmente, a gente começa a perceber que elas, na verdade, tentam tapar o sol com a peneira, tentam premiar um estilo de educação que não tem dado muito certo em relação à linguagem. Mas, com relação aos regionalismos, as questões particulares de cada região, eu acredito que não, que ele se mantém até por uma questão de identidade. As pessoas do lugar, elas continuam sempre mantendo isso vivo, porque isso, na verdade, é um traço da personalidade, da identidade daquele lugar. Muito obrigada pela sua participação. Eu encerro a nossa entrevista dizendo que existem características do paraense que se aproximam bastante ao amazonense. Existem algumas expressões como espoquei de rir ou como espia, que nós estamos normalmente utilizando no nosso dia a dia também, né? É verdade, espia só é uma expressão costumeira, corriqueira aqui. E com certeza, eu acho que o importante é você se comunicar bem, independente da forma como você se comunica, do jeito como você fala, o importante é com certeza você transmitir a mensagem, porque nada mais gostoso do que você ser entendido pela pessoa com quem você está falando. Muito obrigada. E para você que está em casa, não sai daí, porque quando a gente voltar nós vamos conversar sobre as rixas que existem entre o amazonense e o paraense. Você já ouviu falar, com certeza, né? Quando um paraense olha para o amazonense ou quando o amazonense ouve falar de um paraense, já começa a dar uma coisinha assim com o olho, um olha de canto, outro fala alguma coisinha justamente por causa dessa rixa. Mas será que essa rixa deve ser levada a sério? Será que isso é de verdade? Nós vamos descobrir logo após o intervalo. Se fosse você, não saia daí e já começava a enviar a minha participação. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. E eu tão só, morena, e eu tão só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó.